Olá pessoal, como vão vocês? Vocês estão acompanhando, nós estamos fazendo alguns estudos de 20 minutos, meia hora, trabalhando o livro Pão Nosso, alguns capítulos que o Emmanuel faz referência para nós a respeito de enfermidades. E aí a gente vai fazendo analogia nas colocações que ele faz, tirando passagens do Evangelho, nós vamos fazendo analogia com as nossas questões emocionais dentro daquilo que a gente vem estudando, ok? Então hoje nós vamos trabalhar do livro Pão Nosso, o capítulo de número 60, que se chama Lógica da Previdência. Vamos lá. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. É uma colocação de Paulo, quando escreve aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 32. Então vamos ver o comentário de Emmanuel. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhe oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo do grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então vamos entender o texto Lógica da Providência. Vamos iniciar do versículo: Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Veja a fala de Paulo aos Hebreus, quando ele fala depois que fostes iluminados, ele está fazendo referência quando eles tomaram conhecimento do cristianismo. Ele não está fazendo referência quando eles se iluminaram no sentido de conquistar a angelitude. Não é isso. Depois que fostes iluminados, ou seja, depois que foram conscientizados, suportastes grande combate de aflições. Então, a partir daí, a gente vai entender as explicações de Emmanuel e vamos trazendo para o nosso dia a dia. Depois que nós nos conscientizamos, depois que a gente foi conscientizado da necessidade de cristianizar-nos, suportamos grande combate de aflições. As dificuldades começam a acontecer. E é isso que Emmanuel coloca para nós. À medida que a gente vai estudando, vai aprimorando, vai aprofundando, vai se envolvendo com as atividades, com os trabalhos, as dificuldades tendem a acontecer. A mesma colocação que Paulo faz para os Hebreus, que o Emmanuel explica para nós no texto Pão Nosso, que a gente acabou de falar. Olha como que o Emmanuel diz: os cultivadores da fé sincera costumam
ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Então, quanto mais crenças a gente abraça, quanto mais envolvimento com o cristianismo a gente abraça, quanto mais solidariedade com as pessoas a gente se envolve, costumam ser indicados, ou seja, costumamos ser vistos à conta de grandes sofredores, que as dificuldades começam a aparecer. Vocês já perceberam que tem pessoas que dizem assim, nossa, depois que fulano entrou para a doutrina espírita, parece que tudo deu errado. Parece que só problema acontece na vida dele. Parece que os problemas chegaram a galope. Antes estava tudo relativamente tranquilo. Já escutaram isso? Olha a colocação de Emmanuel. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Então, para aqueles que nos veem trabalhando, quando a gente começa com esta ou aquela dificuldade, fica parecendo que por ter abraçado a causa crística, os problemas chegaram. E antes a gente estava no movimento da apatia. Vamos ver? Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Olha a colocação que o Emmanuel faz. Chega ao ponto de muitas vezes a pessoa se afastar das atividades, afastar das tarefas, afastar das religiões. Aí eu não estou colocando só a respeito da doutrina. Às vezes a pessoa abraça o protestantismo ou abraça o catolicismo e aí ele tem a impressão de que as coisas se agravaram. Então veja, ele pensa assim, é melhor afastar para esse padecimento, para esse sofrimento diminuir. Então ele começa a atender movimentos de apatia, movimentos de ociosidade, movimentos de desânimo. Muitas vezes porque ele sentiu que aumentou um pouco a pressão. Ele sentindo que aumentou a pressão e as pessoas dizendo que as coisas estão se agravando, a tendência dele é facilitar o desânimo. Olha, mas existe o sofrimento? Existe. O sofrimento existe para todas as pessoas. As aflições, elas existem para todas as pessoas. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Olha a colocação que o Emmanuel faz para nós. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Ou seja, todo mundo tem dificuldades. Nós não temos como avaliar quem tem mais, quem tem menos. Por quê? Porque a nossa ótica ela é limitada. Aquele que para a gente sofre muito, ele está suportando com tanta resignação que para ele aquilo não é nada. Para aquele que muitas vezes, na nossa ótica, está sofrendo pouco, ele está tão indignado, ele está tão revoltado, que o sofrimento dele tende a ser maior ainda do que aquilo que ele está suportando, ou que ele está vivenciando. Então, imaginem vocês, Emmanuel diz assim, todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Mas, olha a colocação dele, poucos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então, todo mundo sofre, mas poucos sabem sofrer como cristãos. Poucos sabem sofrer como cristãos, glorificando a Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar indiferente à dor nossa e ou a do outro. Não é isso. Mas a gente sofrer como cristão significa entender o motivo da dor. Fazer uma autoavaliação e entender por que daquela dificuldade. Fazer uma avaliação nas suas relações e entender por que aquilo está acontecendo. E aí ele fala, sofrer de forma resignada. Não significa que você vai deixar de lutar. Não significa que você será vencido pela apatia. Significa que a dor existe e nós vamos continuar investindo no nosso bem-estar. Então ele diz mais, os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros da fantasia exterior. Então, olha, vou fazer uma paradinha aqui. Os ímpios, então aquelas pessoas ligadas ao perfil impiedoso, ao perfil agressivo, ou ao perfil daqueles que se beneficiam
de determinadas situações, vamos dizer, entre aspas, do que é tirar vantagem de todas as situações, os ímpios, os ignorantes e os fúteis. Ignorantes não no sentido do conhecimento técnico, aqueles que ignoram que a vida continua, aqueles que ignoram a vida espiritual. E os fúteis, aqueles que são vulgares, que banalizam as questões do dia a dia, muitas vezes atendendo às próprias demandas materiais. Então, os ímpios, ignorantes e fúteis exibem-se espetacularmente porque tiram vantagem dessas situações. Exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços bizarros da fantasia exterior. Através de traços que muitas vezes é difícil para nós entendermos. Por quê? Porque eles se beneficiam disso. É difícil para nós entendermos porque essa bizarrice, que significa algo estranho, é estranho para a gente que já tem algum entendimento, enquanto eles continuam cometendo os seus excessos. Então, traços bizarros da fantasia externa. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, quando tomam conhecimento do que vem para além da vida física, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, antes de conquistar esse bem-estar, que a espiritualidade vai descrevendo para nós nas diversas obras que a gente vai tendo acesso, antes de descrever, antes deles sentirem essa permanente alegria, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. Ou seja, antes de vivenciar o lado bom, o lado pleno, o lado feliz, aí começa a tristeza, a melancolia, taciturnidade, a melancolia. Aí ele coloca a tristeza, a taciturnidade e o abatimento. Por quê? Porque aí cai na conta do arrependimento. Eu não deveria ter feito o que eu fiz? Por que eu não conheci isso antes? Eu lembro dos amigos que tiveram envolvimento com a religião, que se envolveram com esses trabalhos, que me emprestaram alguns livros, que me chamaram para determinada palestra, que me ofereceram um vídeo, ou seja, lembra de amigos, mas nunca deu atenção. Então ele diz assim, o fenômeno para estes é natural, porquanto haverá sempre, olha bem, haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. Então, depois desses excessos, acontecem essas ponderações. Aí, quando ele coloca para nós, não deveríamos, então, dessa forma, nos envolver com esses excessos, por quê? Porque lá na frente vai vir o remorso depois do desregramento. Atentemos-nos para isso. Então, quando vem determinadas aflições, voltando lá em cima no versículo, essas aflições ocorrem em função da necessidade de mudança que temos. Então, muitas vezes estamos nas situações de, ele coloca, ponderação após a loucura, depois de termos caminhado com diversas dificuldades, estamos agora no momento de ponderação. E estamos também em momento de remorso. Aí começam a vir as aflições. Ora, existem as aflições das pessoas que olham para você e muitas vezes elas começam a falar que você está assim, ou está diferente, ou está com a expressão fechada, ou está te sentindo muito mais com dificuldades, e você começa a diminuir o seu estado de ânimo. Vocês já notaram que se a pessoa olha para você e fala assim, engraçado, fulano, você não está bem hoje. E só dela falar você não está bem, você fala assim, é mesmo, eu estou com uma dor de cabeça, nossa, é mesmo, eu não dormi bem à noite. Só dela falar, você investe naquela frase dela. E aquela frase passa a te trazer mal-estar, ela vem carregada de energia e você, com o seu estado íntimo aberto a tudo que vier, sem passar pelo campo do discernimento, do bom senso, você passa a sentir um mal-estar, sua expressão muda. Então, essas situações acontecem vinda de terceiros. Mas acontecem as situações internas também? Acontece. Quando a gente abraça a causa crística, tende a aumentar inúmeras das nossas aflições? Tende. Falar também
que está tudo ótimo, que está tudo tranquilo, que nada disso acontece para quem abraça a causa do Cristo, não é uma verdade. Por quê? Porque entra aquilo que a gente estuda, entra aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente pensa com aquilo que a gente sente. Então veja bem, eu falei de 4 variáveis. 4 variáveis. Então esse confronto é um confronto que inúmeras vezes vai trazendo no nosso estado íntimo inúmeras reflexões que pode virar confusão, se não soubermos fazer movimentos de mudanças saudáveis. Repetindo, entre aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente observa no meio social, aquilo que a gente pensa com aquilo que a gente sente. Então, à medida que a gente vai abraçando o cristianismo, independente da religião que a gente esteja, mas nesse momento nós estamos focando no livro do Emmanuel, abordando principalmente dentro do movimento espírita, pode aumentar as nossas aflições. O que não é motivo de desânimo, de apatia, de desgosto, de desistência. Não é. Por quê? Porque se estamos refletindo em cima do que estuda, em cima do que vê, em cima do que pensa, em cima do que sente, está na hora de fazer movimentos de mudança. Aí vem o próprio título do texto, Lógica da Providência. Essas coisas vão acontecendo para que a gente faça movimentos de melhora. Aí o Emmanuel continua. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimento. Viram os 4 pontos que a gente citou? Estes 4 pontos ele coloca como vasto círculo de esclarecimento. Por quê? Porque está acontecendo em todos os níveis esse movimento de estudo e avaliação. Estudo e avaliação. Estudo e avaliação. Depois de sairmos desse movimento de estudo e avaliação, vai vir um movimento de ação. Então, o campo do estudo, o campo da avaliação e o campo da ação. O que significa isso? A doutrina espírita, ela entra na nossa mente pelo campo do estudo. Ela passa pelo nosso sentimento pelo campo da avaliação e autoavaliação, mas ela precisa sair pelas nossas mãos em forma de trabalho. Porque se eu ficar nesse circuito, mente, coração, e eu não partir para a ação, se eu não fizer este movimento, daqui a pouco eu enlouqueço. Contanto que eu estou aprendendo, eu estou assimilando, mas eu não estou divulgando nas minhas relações. Lembram a frase de Tiago, no capítulo 2, no versículo 17? Ele coloca para nós que a fé sem obras é morta em si mesma. O que Tiago quer dizer? Que é importante que a gente creia e faça. A gente acredita e realiza. Acredita e realiza. A fé sem obras é morta. A gente acredita, mas não faz nada em favor do outro. E quando eu falo em favor do outro, eu estou dizendo nos diversos níveis. Pode acontecer da gente sair para fazer em alguma instituição. Mas quantas vezes eu estou fazendo dentro da minha casa? Quantas vezes eu estou fazendo no meu relacionamento familiar? Quantas vezes eu estou fazendo no meu estado íntimo? Mas não nos acomodemos. Ah, não, eu já faço em casa, está bom. Não está bom. Porque em casa está quase no campo do comprometimento. Mas o que eu faço além deste compromisso dentro de casa? Então, quando o Tiago coloca para nós a fé sem obras é morta em si mesma. Ah, mas basta acreditar? Não. Não basta acreditar. É o campo da ação. Tanto que no versículo 18 deste mesmo capítulo, do capítulo 2 de Tiago, ele coloca assim: mas te dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, nós não vamos simplesmente acreditar, nós vamos realizar. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras, significa que não é para nós pararmos nunca, independente das aflições. Então, à medida que a gente conhece, as aflições acontecem.
À medida que a gente conhece, as aflições aproximam. E eu estou colocando das aflições sociais. Mas vamos fazer isso no movimento de autoavaliação. As aflições, inúmeras vezes, elas vão acontecendo aqui dentro, porque quanto mais você estuda, mais você luta para fazer movimentos de mudança. Mas como que nós vamos mostrar, demonstrar confiança na providência divina atuando sobre nós se nós não agirmos? Como que nós vamos abrir campo para a espiritualidade trabalhar conosco se nós não agirmos? Mostra-me a tua fé sem obras, blá, 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 e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, eu oro e faço. Eu peço e faço. Eu agradeço e faço. Então, eu reflito e faço. Eu glorifico e faço. Vejam, a gente não deixa de fazer, a gente não deixa de realizar. Aí o Emmanuel diz mais, ele diz assim: a misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. Tudo que nós estamos sofrendo, e aqui não cabe enumerar a quantidade de dificuldades que cada um está vivendo e que a humanidade está vivendo como um todo. Não cabe enumerar. Mas veja, a misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. Aí, eu volto na colocação que eu fiz agora há pouco. Como é que Emmanuel coloca para nós? Cada criatura sofre no cadinho das experiências necessárias, mas poucos sabem sofrer como cristãos, glorificando a Deus. Porque o sofrimento ele está debaixo de uma misericórdia. Vamos fazer aqui no quadro, eu vou fazer uma analogia para ficar na nossa cabeça, para ficar nas nossas avaliações. Veja bem. A justiça é lei. E a lei cobra. Então, olha, nós estamos debaixo da lei de justiça. A justiça é lei e a lei cobra. Mas olha a colocação que Emmanuel faz. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a nossa compreensão. Transcende. Por quê? Na colocação que Emmanuel diz que transcende a nossa compreensão, imaginemos a justiça com misericórdia. A justiça com misericórdia. Então, a justiça é lei e a lei cobra. Isso está claro para todo mundo. E todos nós estamos debaixo da lei. Todos nós, de alguma forma, seremos cobrados. Mas uma coisa é a gente ser cobrado pela justiça. Uma coisa é ser cobrado pela justiça. Outra coisa é ser cobrado pela justiça com misericórdia. Ah, mas qual que é a diferença? Se a justiça é lei e a lei cobra, a diferença é justiça com misericórdia. Justiça com misericórdia significa amparo. Justiça com misericórdia é amparo. A justiça sem misericórdia, ela é lei e a lei cobra. O sofrimento é intenso. O sofrimento é indescritível. Agora, a justiça com misericórdia é amparo. Ah, mas o que significa um amparo? O que significa um amparo na vida da gente? O amparo socorre. Entenderam a diferença? Então vamos repetir. Veja bem. A justiça é lei e a lei cobra. A justiça
ela vai atuar como relação de cobrança sem misericórdia para aquelas pessoas que não se envolvem de forma nenhuma com a providência divina. Que a justiça existe. Se a lei é de ação e reação, todos nós seremos corrigidos daquilo que a gente faz. Agora, a justiça com misericórdia, ou seja, a partir do momento que a gente se envolve com a providência divina, que a gente se envolve com a fé, que a gente se envolve com o trabalho, a justiça age com misericórdia. Mas o que é essa misericórdia? A misericórdia é o amparo nas nossas relações. A dificuldade quando ela chega para você, a aflição quando chega para você dentro da lógica da providência, a aflição quando ela já chega com o amparo da providência. Então o sofrimento que você tem hoje está dentro daquilo que você se prontificou na relação de justiça. Está dentro da relação de justiça. Mas esse mesmo sofrimento, este mesmo amparo, ele vem te socorrendo. Tá claro isso aí? Ok? Então vamos ver. Vamos deixar esse gráfico no quadro, vocês visualizam. E aí a gente continua. Aí Emmanuel diz assim: o pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Se as dificuldades chegaram, olha bem, o pai concede aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Se as dificuldades chegaram para nós hoje, seja no campo da avaliação, seja no campo do entendimento, no âmbito interior, no mundo íntimo, já estamos no movimento de nos iluminarmos. Por quê? Porque antes, olha bem, estávamos envolvidos com esse perfil, filhos ignorantes e transviados. E hoje nós estamos fazendo movimentos de mudança. Movimentos de mudança. Então, estamos nos libertando de determinadas aflições? Estamos. Aí olha como ele diz: só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Mas nascer-lhes-á nos corações daí em diante, olha, só depois de aprendermos a ver com o Espírito Eterno, é que a vida nos oferece valores diferentes. Veja se hoje nós não estamos assimilando diversos valores diferentes do que abraçávamos ontem. Eu estou falando ontem, 1 ano atrás, 6 meses atrás, 5 anos atrás, 10. Eu nem estou fazendo referência a determinadas dificuldades que estamos vivendo hoje por aquilo que plantamos ontem. Nem estou fazendo referência a isso, não. Mas nós vamos citar um exemplo para entender melhor. Quando ele diz assim: nascer-lhes-á nos corações daí em diante a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Então, o momento, hoje, força indispensável. Indispensável. Mas por que está nascendo? Porque hoje a gente se prontificou. Está claro isso? Então, veja. Hoje, muitas vezes, nós temos facilidade para assimilar determinadas coisas porque aprendemos lá atrás. Porque aprendemos, às vezes, no plano espiritual e já estamos preparados para essa semente e ela começar a crescer dentro da gente, a frutificar dentro da gente, porque já estamos trazendo uma bagagem do plano espiritual. E, às vezes, determinado sofrimento que a gente vive hoje, que parece para nós um sofrimento intransponível, muitas vezes foi preparado por nós mesmos. Vamos pegar um exemplo. Santos Dumont foi o único espírito que se comunicou através do Chico antes dele reencarnar e depois que ele reencarnou. Ah, mas antes de Santos Dumont? Não. Depois que ele desencarna como Santos Dumont, e aí ele já reencarnou, depois que ele desencarnou, ele se comunicou através do Chico de novo. Então, só para a gente conhecer a história.
porque existem algumas referências falando da desencarnação de Santos Dumont, mas entre as colocações que ele teve esclerose múltipla, que ele teve AVC, espiritualmente ele desencarna vítima de suicídio. Um suicídio chamado suicídio inconsciente. Mas ele desenvolveu esse quadro de dor emocional dentro dele. Em quais situações? Veja bem, quando ele estava lá, antes de termos a Primeira Guerra Mundial, ele escreveu uma carta. Santos Dumont, só para a gente situar, ele é considerado o pai da aviação para nós, brasileiros, e para os franceses. Ele não é considerado o pai da aviação para o mundo, porque no mesmo tempo que eles estavam naquele concurso da aviação em Paris, na França, os irmãos Wright nos Estados Unidos também estavam aprimorando as pesquisas do instrumento que atravessasse o ar. Então, para o mundo, os irmãos Wright são os pais da aviação. Para os brasileiros e para os franceses, é Santos Dumont. Antes da Primeira Guerra Mundial, o ministro da Defesa do Brasil, ele recebeu uma carta de Santos Dumont para ele ler na ONU, Santos Dumont pedindo para não usar o avião como instrumento de guerra nas relações entre os países e nos confrontos entre os países. O ministro não leu a carta de Santos Dumont. E ali ele abraçou um quadro extremamente melancólico. Esse quadro se agravou quando ele, antes desse movimento, ele não se viu, não foi considerado o pai da aviação. Então ele já se entristeceu, porque isso foi um tapa na sua vaidade. Logo depois, a carta dele não é lida na ONU. E aí agrava este estado melancólico que ele estava carregando. Veio a Primeira Guerra Mundial e os aviões foram utilizados como instrumento de guerra. Alguns anos depois, conflitos internos no Brasil, ele fica muito entristecido quando ele agrava esse entristecimento dele, quando ele vê Minas e São Paulo guerreando e usando os aviões para lançar pequenas bombas, destruindo irmãos brasileiros. E o quadro dele depressivo se agrava. Se agrava, aí ele vai desenvolvendo, veja, ele já estava no estado depressivo, agrava esse quadro, ele vai desenvolvendo a esclerose múltipla, entre 1929 e 30, ele desencarna. Quando ele desencarna, o quadro dele, nesse movimento de agravamento, traz para ele diversos transtornos no plano espiritual. Esse movimento de transtorno faz com que ele quase se transforme em ovoide. Antes dele ser, ele já estava deformando o seu estado perispiritual, e antes dele se deformar completamente, ele já é resgatado pelos orientadores espirituais e começa a se submeter a inúmeros tratamentos no plano espiritual. Ele começa a se submeter aos tratamentos, daí a pouco ele vai preparar o seu retorno ao plano físico. Entretanto, vejam, voltando, ele vai preparar o seu retorno ao plano físico debaixo da lei de justiça. Então essa lei vai atuar sobre ele. Porém, no plano espiritual, ele aciona o seu mecanismo de direcionamento para as questões da espiritualidade, da divindade, o que nós vamos ver a ação com misericórdia. Antes dele reencarnar, 1940 e poucos, ele se comunica através do Chico. E aí ele coloca que ele estava vindo para corrigir os enganos que ele cometeu. E que ele desencarnou vítima de suicídio inconsciente. Ele desenvolveu o quadro depressivo, aprimorou esse quadro depressivo no seu estado de tristeza e de melancolia. Mais tarde, ele agride o seu estado fisiológico, assumindo
esse quadro de esclerose múltipla, chega no plano espiritual, vítima de suicídio indireto. Que ele estava vindo para corrigir esses enganos. E aí o Chico pergunta para ele se ele trabalharia com mais algumas invenções. Ele fala que não, primeiro ele precisaria de fazer o autoaprimoramento. Por volta de 1951, 52, ele nasce no Rio de Janeiro, filho de um casal espírita, Hilda Tavares e Clóvis Tavares. É o filho mais velho desse casal. E ele, como uma criança normal, eu estou dizendo fisicamente normal, por volta de mais ou menos 2 anos de idade, ele cai da cadeirinha do bebê, bate a cabeça no chão e aí ele sofre uma fratura craniana, hemorragias e ali ele assume o quadro de paralisia cerebral. Veja, volto no nosso gráfico, quadro de paralisia cerebral, que para nossa cabeça é uma aflição incontestável, inenarrável e quase inaceitável. Já é a ação da misericórdia para com que ele se resgatasse daquele quadro que ele danificou no final da reencarnação como Santos Dumont, para que ele se corrigisse no quadro de paralisia cerebral. Imaginem vocês, naquela queda, com 2 anos de idade, ele sofre a ação da misericórdia. Filho de Clóvis Tavares e Hilda Tavares, que tiveram mais 4 filhos, mas ele era o mais velho, mesmo com paralisia cerebral, eles não desanimaram do seu trabalho dentro das lides doutrinárias. E eles estavam envolvidos com o movimento espírita. Naquele movimento, ele vive mais debaixo da misericórdia, que estava amparando-o, mesmo a partir e depois da queda, se já tinha essa misericórdia antes. Vem um amparo, na sequência, chegou o momento do socorro. Ele vive aproximadamente 17 anos naquele quadro. Quando Santos Dumont desencarna, ou seja, ele foi amparado, foi socorrido, quando ele chega no plano espiritual, a espiritualidade coloca para ele que ele tinha corrigido, em função de ter passado por esse movimento, resignadamente, ele tinha corrigido os enganos que ele tinha cometido. E aí ele se manifesta através do Chico outra vez, por isso eu disse no início, ele se manifestou antes de reencarnar, ou seja, entre Santos Dumont e a criança com paralisia cerebral, que desencarna lá no finalzinho da adolescência, com 17 anos, ele desencarna e aí a missão dele, naquele momento, estava cumprida, porque ele passou resignadamente, porque o corpo debilitado, o espírito consciente, sabendo que aquele corpo não tinha condições de atuar naquele momento, trabalhando pela humanidade, mas ele tinha que trabalhar pelo seu auto-socorro, seu auto-amparo, a partir da misericórdia divina. E aí ele se comunica com o Chico, e ele fala que novamente, agora ele está, novamente ele estava se comunicando, mas que agora ele estava em condições de começar a observar novas possibilidades de crescimento junto da humanidade. Então veja, eu descrevi um trechinho, eu estou fazendo referência a um livro que se chama Ícaro Redimido. Especificamente, nessa parte do ovoide, do resgate, eu estou fazendo referência a 3 capítulos, capítulos 19, 20 e 21. Esse livro é do espírito de Adamastor, de Gilson Freire, Ícaro Redimido, ok? Então, imaginem vocês, foi confiado nascer-lhes-á nos corações daí em diante a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. E aí, Emmanuel vai colocar para nós no final do capítulo, os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis. Frívolos e oportunistas, almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres
que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Como que a gente conquista a luz espiritual? Trabalho. Não tem como a gente conquistar uma luminosidade sem nos envolvermos com absolutamente nada. Eu estou me iluminando só estudando. É pouco. Pela quantidade que a gente vai assimilando de construções teóricas, eu tenho que transformar isso em ação. E aí ele fecha assim: ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Se a espiritualidade confia em nós para determinado contexto, é porque já não somos mais crianças na direção daquela tarefa que nos foi confiada. Voltando ao texto, lógica da providência. Se a aflição chega para você hoje, é momento de você abraçar essa causa, entender que a aflição é porque está sendo confiado em você um trabalho e, ao mesmo tempo, confiado em você a lógica da providência divina que está agindo com misericórdia, para que o sofrimento não seja agravado só pela lei de justiça, sem a misericórdia. É isso aí. Até a próxima, se Deus quiser.